Olá, meu quinto ano. A nossa aula hoje de filosofia vai ser sobre evitar enganos. Lembrando que nossa aula passada nós falamos sobre a importância de se falar a verdade. Lembram? Fatos de que uma pessoa foi enganada por uma mentira e com o passar do tempo pode ser descoberto, certo? Então, no nosso livrinho tem assim. Anteriormente, né, você refletiu sobre a importância da verdade, na aula passada, certo? Observou ainda situações em que alguém foi enganado por uma mentira e conheceu exemplos de fantasia presentes em obras, né, que podem representar o que é de mentira. Tudo isso mostra, certo? Para nós, certo? Não nos deixar, aliás, sermos enganados, certo? Então, diante disso, né, o nosso tema de hoje é evitar enganos, certo? Então, vamos lá. Os sentidos e o nosso pensamento podem ajudar a evitar esse tipo de engano. Entretanto, também podem nos levar ao engano. Afinal, por meio dos sentidos, elas nem sempre percebem as coisas que realmente são. Além disso, por falta de atenção ou de informações, as pessoas podem se enganar quando interpretam o que percebem. Então, com base nisso, o livrinho de vocês, ele faz uma proposta, de fazer um experimento com um copo, certo? Um copo de vidro transparente e um canudo, certo? Então, como eu vou trabalhar com vocês agora, e até por questão de segurar, né, ter um apoio melhor, tá aqui, ó, no meu caso aqui, não vai ser um copo, vai ser uma caneca, certo? Caneca de vidro transparente, e eu tenho, ó, um canudinho, ele é um canudinho cor-de-rosa, e eu vou colocar, certo? E é preciso que vocês olhem direitinho para essa margem, né, que a água faz, certo? Vocês têm que olhar direitinho para dizerem o que é que estão percebendo aí nessa imagem. Eu vou dar mais um tempinho, certo? Lembrando que tia Márcia, certo? Ao invés de um copo, colocou uma caneca de vidro transparente, certo? Tá aqui com água e o canudo. Eu vou mexer, eu vou tirar de novo, só para mostrar. Vou soltar, certo? Tá aí. Observem, certo? A partir dessa observação, vocês vão me dizer o que é que a imagem está representando com relação a essa água e esse canudo, principalmente o canudo. Qual a impressão que vocês têm aí, certo? Ok? Acho que o tempo foi suficiente. Então, a partir dessa observação, que era para se fazer em sala de aula, mas como estamos nessa situação, eu fiz para vocês. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer em casa. E a partir dessa imagenzinha que vocês vão ver também, né? Eu mostrei aqui. Vocês vão responder a pergunta. Certo? E você vai dizer qual foi a ilusão de ótica gerada com essa experiência, certo? Vocês vão dizer, principalmente, sobre o canudo. Mais adiante, vocês têm duas imagens no livro de vocês. A primeira imagem é essa, só que a minha, quando eu tirei a cópia, ficou, a parte aqui no livro de vocês está apresentando branca, ficou meio escura. Tem essa imagem e tem essa aqui também, só que eu separei, certo? Então, já que está se falando de ilusão de ótica, né? É o que você olha, certo? Está enganando, né? Você. E às vezes você vê coisas que na realidade não está ali. E a forma também como você vê. Então, tem aqui, ó, no livrinho de vocês, e está pedindo, certo? Para que vocês usem essas imagens para brincar de ilusão de ótica. Com os amigos e com os familiares.
Será que eles vão acertar as respostas a cada pergunta? A letra A. Qual é o animal escondido no ambiente representado na primeira imagem? Primeira imagem é essa aqui, certo? Eu estou mostrando no livro porque a minha ficou escura. Então, vocês vão ter que observar, certo? Para me dizerem a imagem que vocês descobrem aqui. Tem que olhar, certo? Bem direitinho, ok? Só que, com certeza, vocês vão ver, ó, aqui, ó, o camaleão. Mas não é ele, não. Tem outro animal aqui, escondido nessa imagem aqui, ó. Aparentemente está mostrando umas folhas, né? De alguns vegetais. Olhem direitinho, certo? Que é justamente essa imagem aqui, ó. Do camaleão aqui. E por aqui tem outro animal. Questão de olhar, certo? O olhar vai fazer uma grande diferença. Na segunda imagem, que é esta aqui, certo? Preciso que vocês olhem direitinho e me digam o que é que aparenta. Tem duas imagens, a preta e a branca, certo? Aqui, ó. As partes pretas, o que é que elas representam? Quem falou, quem pensou em taça, tem 4 modelos de taças completamente diferentes, certo? Aqui, ó, a imagem escura. 1, 2, 3, 4, certo? Eu estou dizendo do segundo. O primeiro eu não vou dizer não, vocês têm que descobrir, certo? Quem falou que tem 4 imagens de taça, acertou. Mas além dessas taças, tem outra imagem aqui escondida, certo? Vocês têm que olhar direitinho e dizerem. Próxima aula a gente faz, nós faremos a correção. Não esqueçam de olhar bastante, que além do camaleão, que não é ele, certo? Tem um outro animal. E aqui, ó, eu já dei um bizu. São 4 tipos de taças completamente diferentes, certo? Vamos lá. Isso foi na página 16. Sim, lembrando, a nossa aula começa da página 15 até a página 18, certo? Então, vamos lá. Na terceira imagem, tem assim, observe essa imagem que provoca uma ilusão de ótica. Eu tenho a terceira imagem, que é alguém que teve esse poder, essa capacidade de segurar, certo? A torre. Dá uma olhadinha aqui. Essa terceira imagem eu não coloquei. Aí tem uma pergunta. Qual é a ilusão de ótica provocada pela imagem? Essa é a letra A. Na letra B tem assim. De que maneira o fotógrafo conseguiu obter essa ilusão de ótica? Então, vamos lá. Observando bastante a imagem, né? Olha só, certo? Vocês têm no livrinho. Então, a primeira pergunta. Qual é a ilusão de ótica provocada pela imagem? É que a pessoa está segurando a torre. Só que tem um detalhe. A pessoa está distante. Aí está dando a ideia que ela está segurando a torre. Só que ela está distante e ela fez a posição, né? O gesto de quem está segurando. Ok? Isso é a letra A. Na letra B tem assim. De que maneira o fotógrafo conseguiu obter essa ilusão de ótica? O fotógrafo, olhando bem, olhe bem para a imagem, o fotógrafo, né? Isso aí, essa ilusão de ótica, ela foi gerada pela forma que o fotógrafo posicionou a câmera fotográfica, a câmera fotográfica, certo? Então, a mão da pessoa está lá distante, certo? Aí deu a ideia, ó, que a torre está bem pequenininha, certo? Vamos lá. Conectando com. Aí tem aqui 2 imagens, certo? Aqui. E a questão é, responda as seguintes questões. Vocês têm que observar a primeira imagem. A primeira imagem é de Van Gogh, certo? E a segunda é de Morales, Eloy Morales, certo? Aí tem a pergunta assim. Responda as seguintes perguntas em relação a cada imagem. O artista produziu um autorretrato por meio da pintura ou foi fotografia? Explique sua resposta, certo? Tem que olhar bastante para poder responder. Mais adiante,
Já no finalzinho, está se falando de enganos de percepção. Falei no início que a questão dos sentidos. Então, os 5 sentidos são visão, audição, tato, paladar e olfato. Tem uma tabelinha aqui, né? Se a resposta, todas essas respostas desse quadrozinho aqui é pessoal, certo? Então, você vai dizer o que é que você pode se enganar de acordo com a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Vamos lá, para a audição. Muitas vezes você escuta uma voz de alguém te chamando. Aí você pensa, ah, é minha mãe. Quando não, é uma outra pessoa que está falando, está lhe chamando, certo? Então, diante dessa ilusão de ótica, eu coloquei essas duas imagens aqui. A primeira imagem, preciso que vocês olhem bem direitinho, o que é que vocês conseguem ver nessa imagem. Preciso que vocês olhem só para ela, certo? Então, vamos lá. Você olhando aqui assim, certo? Você vê o quê? O sapo, ele tá numa lagoa, certo? Olha aqui a posição dele, ok? Mas essa mesma imagem é essa aqui, ó, é do cavalo. Se eu colocar nessa posição, você vê um sapo. Mas quando vira, a mesma imagem, ó, é um cavalo, tá vendo aqui a crina, as orelhas, os olhos, o nariz e a boca aqui, ó. A mesma imagem, certo? Um sapo, mas quando vira, ó, aqui, ó, um cavalo. Ilusão de ótica. Lembrando, a nossa aula foi da página 15 até a página 18 e até a próxima aula.